Fala galera, beleza? Canal Bet Green, trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de segunda-feira, dia 18 de agosto de 2025, né? Agosto aí passando bem rápido, né? Eu, pelo menos, tô achando que esse mês aí, que costuma ser o mês mais demorado por não ter feriado, né? E tá passando bem rápido, né? A gente já tá aí, já na segunda etapa aí, né, do mês de agosto, né, e nessa rodada aí a gente vai ter 6 jogos, né, segunda-feira aí costuma ser uma grade fraca, não vai ser diferente aí nessa segunda-feira, né, 6 jogos que eu separei para vocês, no total são 12 palpites, né, sempre lembrando que a gente sempre deixa aí 2 palpites em cada jogo, além do placar exato, né, placar exato apenas para brincar, tá? Lembrando aí que placar exato não é para você pegar e jogar, ficar ali fazendo toda vez, jogando um valor no placar exato, tá? Aquilo ali é só para brincar, apenas uma sugestão ali de placar que eu deixo em cada jogo, tá? Tô deixando explicado isso por aí para vocês, porque tem gente que comenta, errou o placar do jogo tal, galera, acertar placar é loteria. Mas enfim, no final do vídeo aí vou estar deixando um bilhete pronto para vocês, como é de costume, né? E já vai deixando o seu like aí para fortalecer o trabalho aqui do BetGreen, que é muito importante, tá? O seu like aí ajuda a fortalecer o trabalho e também para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, né? Ele entende que o conteúdo está sendo útil, então quantos mais like tem, melhor, fechou? E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa aquele sininho que tem do lado, né? Para você receber a notificação sempre que eu lançar conteúdo novo aqui. Lembrando que essa semana eu vou estar lançando vídeo aí diferente para vocês, tá? Algumas estatísticas, algum mercado diferente para vocês aí aqui no YouTube, fechou? E vamos lá, galera. Nessa rodada de segunda-feira a gente tem esses 6 jogos. Vamos ter Campeonato da Noruega, segunda divisão, Copa da Alemanha, Campeonato Espanhol La Liga, Campeonato Inglês Premier League, Campeonato Português Liga Portugal e o jogo aqui do Brasileirão fechando a rodada 18, 19? Eu não lembro. Deixa eu ver aqui, eu acho que é 18. Rodada 20, nossa, aí passei perto. Rodada 20 aí encerrando aí, né, nessa segunda-feira aí, Mirassol e Cruzeiro. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui, galera, é o jogo da Noruega, segunda divisão, rodada 19, Alisund jogando em casa contra o Ranhen. Esse jogo aí que promete ser equilibrado, né? O Alisund aí tá em terceiro lugar, numa boa posição, mas apenas 2 pontos à frente aí do Ranhen, que tá aqui em oitavo lugar com 27 pontos, né? Então você vê, né? Da terceira posição para a oitava, a diferença é apenas de 2 pontos, né? Se o Ranhen vencer, por exemplo, ele pega a posição aqui do Alisund, né? E se o Alisund vencer, continua na terceira posição e não se distancia mais ainda dos 2 primeiros, né? Lembrando que aqui no campeonato da segunda divisão da Noruega, galera, o primeiro e o segundo colocado já é promovido direto, né? Enquanto o terceiro, quarto, quinto e sexto tem que participar daquele playoffzinho para decidir quem é a terceira equipe que vai subir. Os últimos 5 jogos do Alisund, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Os últimos 5 jogos do Ranhen, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E no confronto direto tem um equilíbrio total, né? 2 vitórias do Alisund, 2 vitórias do Ranhen e 1 empate, né? Acredito que jogo muito bom aí para assistir gol das duas equipes, galera. Esse jogo aqui tá com cara de ambos marcam, né? Então a gente vai pegar a primeira opção, a dica ambos marcam, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, né? Pelo fato do Alisund jogar, eu acredito que tem favoritismo para vencer, né? 2-1 casa, ou talvez um empate com gols. Agora vamos aqui para a Copa da Alemanha, né? Aquele início do início, né? 32 avos de final aí, a gente vai ter o Essen, a equipe que, se eu não me engano, é da terceira divisão, né? Eu já fiz a análise desse time. Contra o nosso querido Borussia Dortmund. Borussia Dortmund aí que vai em busca dessa vitória para se classificar para a próxima fase, né? 3h45 da tarde. A gente vai dar uma olhada aqui. Da terceira divisão mesmo, né? Liga 3. O Essen aí, como eu falei, né? Os últimos 5 jogos aí do Essen, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E os últimos 5 jogos aí do Borussia Dortmund, 3 vitórias e 2 derrotas. Confronto direto, teve um amistoso em 2017, onde o Essen venceu por 3-2, né? Mas nos outros jogos aqui, em 2014, 5-1 pro Dortmund. Em 2010, 2-1. Em 2008, 3-1 pro Dortmund. Assim, favoritismo total pro Dortmund, né? Se jogar o que sabe aí, tem chance de vencer esse jogo tranquilo, mas a gente sabe que essas Copas é bem aleatório, né? Acontece alguma zebra aí, né? Então aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, galera, a gente pega aqui fora mais de meio gol no primeiro tempo, tá? No caso, o Borussia Dortmund tem que marcar um gol no primeiro tempo, dependente do resultado final. Placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 pro Borussia Dortmund.
Agora vamos aqui para o Campeonato Espanhol. A gente vai ter aí, primeira rodada, né? A gente vai ter estreia aí do Elche contra o Real Betis. 4 horas da tarde esse jogo, o Elche vai estar jogando em casa. Os últimos 5 amistosos que o Elche fez, 3 vitórias e 2 derrotas. E os últimos 5 amistosos que o Real Betis fez, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Confronto direto, o Real Betis venceu 3 vezes, Elche venceu uma e teve um empate, né? Tá pagando uma odd de 2,30. 2,30 aí pro Real Betis vencer. Na minha opinião, vale a pena aí uma dupla hipótese, né? Eu particularmente vejo o Real Betis aí uma equipe melhor e tem chance de conquistar uma vitória e talvez um empate nesse jogo, né? Primeira opção que a gente pode pegar aqui por segurança é a dica fora mais de meio gol, né? No caso, o Real Betis vai marcar um golzinho aí no jogo, independente do resultado final. E a segunda opção, fora o empate, né? Real Betis ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Real Betis. Agora vamos aqui para o Campeonato Inglês Premier League, né? Vamos ter a estreia aí do Leeds, que joga em casa, contra o Everton. 4 horas da tarde esse jogo. Já teve alguns jogos, né, nessa primeira rodada, né? Se a gente for dar uma olhada na classificação, o Manchester City é líder aí. Fez 4-0, né, em cima do Wolverhampton fora de casa, né? Então já teve uma turma aí que jogaram, tem uma turma que está jogando, que é o caso do Chelsea, o Nottingham está ganhando 3-0 aí do Brentford. Então assim, tem algumas equipes que já jogaram, né? E aqui nessa primeira rodada o Leeds vai tentar aí iniciar com o pé direito, né? Os últimos 5 jogos aí do Leeds, contando a Championship, né, da última temporada e os 3 amistosos que fez, 2 vitórias e 3 empates, né? Os amistosos que fez aí conseguiu 3 empates, mas teoricamente contra a equipe forte, né? Manchester United, Villarreal e Milan, né? Foram 3 empates aí nesses amistosos. Já o time do Everton, contando amistosos e também aqui o torneio de verão da Premier League, né? Conquistou aí 1 empate e 4 derrotas, né? Situação complicada aí pro Everton, né? Não conseguiu bom resultado, não. Eu acredito até que o Leeds pode conseguir aí uma vitória em casa, né? Pagando uma odd muito boa, né? Tá pagando uma odd aí de 2,40 pro Leeds vencer. Então aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa ou empate, né? Leeds ou empate. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou arriscar 2-0 casa, 2-0 pro Leeds. Agora vamos aqui pro próximo jogo, Campeonato Português Liga Portugal. A gente vai ter já a segunda rodada aí do Campeonato Português, né? Vamos ter o Gil Vicente jogando em casa contra o Porto, 4h15 da tarde. Na classificação a gente vai ver, né? O Porto iniciou vencendo, venceu aí em casa o Vitória de Guimarães por 3-0, e o Gil Vicente também, né? Venceu fora de casa o Nacional de Madeira por 2-0 fora de casa. O Gil Vicente nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Porto nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Confronto direto aqui, 2 vitórias do Porto, 2 vitórias do Gil Vicente e 1 empate, né? Esse jogo aqui, pelo momento que vai vivendo aí o Gil Vicente, né? Tem demonstrado um bom futebol, né? Obviamente que começo, tudo pode acontecer, né? Mas eu acredito que tem chance de marcar um golzinho, a mesma coisa pro Porto, né? Então aqui a gente pode estar pegando o ambos marcam, né? Ambos marcam aí nossa primeira opção. E uma segunda opção seria o mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora, nosso último jogo aqui, Brasileirão Série A. A gente vai ter aqui o Mirassol fazendo uma ótima campanha aí nesse Brasileirão, né? Contra o Cruzeiro aí, que vai tentando aí entrar na briga por esse título junto com o Flamengo, né? Tentar pegar a liderança aí do Flamengo. 8 horas da noite esse jogo, o jogo vai ser na casa do Mirassol. O Cruzeiro, que é o visitante, 37 pontos, né? Se vencer, iguala a pontuação do Flamengo, vai a 40 pontos. Porém, o Flamengo joga nesse sábado ainda, né? Nesse sábado não, né? Nesse domingo. E o Mirassol, por sua vez, está aqui em 7º lugar com 28 pontos, né? Acabou perdendo na última rodada, inclusive, pro Flamengo, né? Mas vencendo esse jogo aí, por exemplo, pode chegar a 31. E lembrando que a equipe tem 17 jogos, né? Por exemplo, tem 3 jogos a menos do que o São Paulo, tem um jogo a menos do que o Bahia e 2 jogos a menos do que o Cruzeiro, né? Então, assim, a equipe pode subir aí, entrar nesse G6 aí, né? É uma equipe que está fazendo uma ótima campanha, né? Tem o segundo melhor ataque, né? Segundo não, terceiro melhor ataque do campeonato aí com 28 gols marcados, né? Então acredito que esse jogo aqui é muito interessante para gols, né? Os últimos 5 jogos do Mirassol, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Cruzeiro, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Confronto direto teve apenas um jogo no primeiro turno, né? E o Cruzeiro venceu em casa por 2-1. Então agora, acredito que pelo fato de jogar em casa, o Mirassol vai tentar arrancar pelo menos um empatezinho, né? Então, primeira opção aqui, a gente vai com a dica casa mais de meio gol, no caso o Mirassol para marcar um gol, né? Lembrando que tá pagando a odd aí de 3,20 pro Mirassol vencer, tá? Então a gente pega aqui casa mais de meio gol e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou arriscar um empate de 1-1. Talvez um 2-1 Cruzeiro, né? Mas eu tô achando que esse jogo vai ficar empatado aí, um empate com gols.
Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aí de segunda-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, né? Iniciar a semana aí com bastante green, né? E agora eu vou deixar para vocês o bilhete da rodada, né? O nosso bilhete da segunda-feira. E ele ficou assim, ó.